Olá pessoal, bem-vindos então a mais este vídeo. Hoje estaremos tratando aqui, do mal-estar relacionando a subjetividade privatizada. Este mal-estar já foi discutido por muitas pessoas, inclusivamente temos o Freud com seu famoso texto O Mal-Estar na Modernidade, mas aqui nós vamos buscar discutir mais criticamente e naquela perspectiva de uma história não sincrônica, ou seja, uma história diacrônica, não é? Em que nós buscamos ver este mal-estar como resultante de um processo histórico e que nós podemos categorizar como um processo histórico ali no decorrer de 5 séculos da modernidade. A subjetividade privatizada, por consequência, ela é muito comumente relacionada às transformações econômicas que ocorrem na modernidade. Então, com o desenvolvimento ali do mercantilismo, que depois irá necessariamente ser levado ao desenvolvimento do capitalismo, nós temos nessas relações que vão se constituindo e se desenvolvendo, nessas transformações também da organização da vida e como a vida ela é reordenada. A subjetividade privatizada ela é tida então ali como resultante destas transformações. Nós temos então que fazer ali uma ligação com o nosso outro vídeo, que é a invenção do psicológico. Esta invenção do psicológico trata-se justamente do psicológico apropriando-se desta experiência que denominamos como a subjetividade privatizada. Esta subjetividade privatizada como experiência, ela não é apenas resultante de transformações históricas aleatórias. Nós temos que ter a noção que estas transformações históricas, principalmente na modernidade, elas são resultantes de personagens que representam ali a mudança, o deslocamento do poder, também personagens que promovem a mudança em termos ontológicos da experiência do ser humano e também a própria mudança nessas relações em que as pessoas passam a constituir nas grandes cidades e no reordenamento da vida, que não são mais relações agora constituídas comunitariamente. Não são relações que se fundam em relações comunitárias, familiares, com bases em princípios e valores que anteriormente nós poderíamos facilmente identificar nos períodos históricos que precederam a modernidade. Esta experiência ela vai sendo constituída primariamente pelas transformações que as revoluções modernas vão ocasionando. Nós temos ali, então, com a Revolução Protestante, nós temos o deslocamento de Deus desse centro da vida humana, e isto provoca primeiramente o esvaziamento do interior humano, este interior que antes era profundo, transcendente, e ele era habitado pela alma humana. Então a alma humana, ela é deslocada ao campo da religiosidade. Ela não é mais ali um valor e um princípio, ela não é mais um simbolismo que permeia as relações comuns das pessoas. As pessoas deixam de ver nas outras esta profundidade e passam a se relacionar, não é? Passam a constituir as suas relações primárias no centramento primário do indivíduo. E depois nós temos as transformações revolucionárias do campo político, principalmente a Revolução Francesa, como sendo a grande revolução que simboliza este deslocamento do poder na Idade Moderna, mas nós temos que ter aí um olhar também de que este deslocamento do poder ele já vinha ocorrendo anteriormente à própria Revolução Francesa.
Os reis absolutistas, quando eles veem ali o poder todo concentrado em suas mãos, a igreja agora não tendo mais essa interlocução diretamente com o reino, com o Estado, os reis então com os poderes, com total poder em suas mãos, eles vão agora centralizar este poder secular neste reordenamento das grandes cidades. E este reordenamento, primariamente, agora é pautado por uma lógica que seria a lógica que vai fundamentar o movimento do mercantilismo, não é? É a lógica da exploração do metal precioso, da exploração de riquezas, da concentração de riquezas, não mais a sua distribuição por justo valor nos estamentos sociais, porque esses estamentos agora eles também vão se dissolvendo e eles vão agora se transformando muito mais em camadas mais complexas. As pessoas perdem as referências, por exemplo, do que seriam as guildas, as casas de ofício, e isto passa a ser também dissolvido e agora muito mais relacionado ao campo individual, e o indivíduo ele passa a ser, de forma gradual, mas intensivamente, atomizado no meio ali que vai ser denominado agora como meio social. Portanto, este indivíduo agora atomizado, ele passa também a ser um indivíduo em que será concentrado agora todo o poder do Estado moderno, não é? O poder do Estado moderno, ele vai ser exercido perante a lógica normativa dos direitos e deveres, mas principalmente centrado no indivíduo, depositando neste indivíduo toda a responsabilidade sobre as suas ações. Quando este Estado moderno, então, passa a regular a vida a partir dessa lógica normativa, nós estamos ali já pós-Revolução Francesa, no século XIX, e é o aparecimento do discurso científico, das ciências. E nós temos isso na lógica sincrônica histórica como se fosse algo muito natural, como se fosse algo evolutivo, um desenvolvimento da própria história. Nós nos desapegamos da religião, do obscurantismo, da transcendência religiosa, e agora passamos a ter o conhecimento científico como um conhecimento racional e por isso iluminado pela razão. Daí o movimento iluminista também ser uma revolução em termos da mudança do pensamento desse homem. E terão filósofos que irão encabeçar este movimento. A maioria dos filósofos que vão fundar este modo basilar do pensamento racionalista e do pensamento empirista, que vai fundamentar a cultura moderna, nós temos neste período a constituição dos seus pensamentos como os principais norteadores desta cultura agora iluminista. Esta cultura sendo norteada por pensadores como Kant. O Kant vai ter um papel fundamental nesta destruição do que seriam os valores e princípios transcendentes no homem, porque ele vai dizer que Deus está no interior de cada homem. Logo, essa lógica ela é revertida a uma lógica imanentista. Então, Deus é criado pelo homem porque o homem tem a necessidade de buscar um conhecimento mais complexo. Então, Deus como criação e não mais como criador. Temos aí também o Nietzsche como um grande filósofo que vai fundar na sua filosofia um movimento revolucionário que busca a destruição dos valores cristãos. Ele coloca o cristianismo como a religião dos escravos, porque a moral cristã limita o homem
e logo essa limitação sendo imposta, os homens são impedidos de evoluir a um nível superior, tanto de moralidade quanto também das próprias capacidades humanas, o que não é verdade. A tendência do ser humano, quando ele não tem um arcabouço moral muito claro, é ele tornar-se hedonista, ele tornar-se destrutivo e buscar valores mais elementares, valores que seriam principalmente pautados pela busca do prazer. E é isto que vai ser discutido em grande parte por estes filósofos. É esta lógica de tentar, ao mesmo tempo, fundamentar uma cultura racionalista que vai dar ali a importância à razão humana como principal norteadora do conhecimento, e também uma cultura empirista que vai se centrar no corpo, ou seja, o corpo como principal meio de conhecimento da realidade a partir das suas sensações. Nós temos que ter também a noção de que este movimento ele acaba então por interiorizar, por introjetar no indivíduo uma lógica do sujeito racional. Porque o indivíduo ele é o corpo que se move, são as sensações do corpo que nos propiciam conhecer a realidade material. Mas a razão ela tem sua fonte não somente no próprio corpo. É aquela separação cartesiana em que a alma ainda tem ali digamos, o final de sua história como sede de razão e que depois, com Kant, vai ser deslocada para a experiência idealizada deste sujeito. E este sujeito moderno, então, ele vai ocupar o lugar do que seria a alma tida anteriormente pelos princípios do catolicismo. Este sujeito moderno, ele é um sujeito que é simbolizado primariamente como aquele que experiencia através do corpo nesta interioridade humana. Só que ele é um sujeito em que, ao mesmo tempo em que ele é simbolizado como este campo da interioridade, ele é um sujeito que também não tem ali muito bem definido as suas fronteiras, não tem muito bem definido qual é a sua essência, qual é a substância que o compõe. Então este sujeito ele fica sempre no campo ideal do abstrato, do metafísico, numa discussão em que ele vai ser tido muito mais a partir desse movimento teórico abstrato de definições, em que isto necessariamente no campo relacional das pessoas, na sua vida comum, que não estudam a filosofia, nem estudam os outros campos que vão surgindo, como das ciências das humanidades, eles vão absorvendo esta cultura racionalista. Então, eles começam a absorver, na realidade, seriam as consequências dessas filosofias, que seria esta essência do conhecimento racionalista tida ali como uma interioridade em que eu olho e eu sei que sou alguém, sei que sou um sujeito, mas este eu ele começa a ser replicado de uma forma em que basicamente o indivíduo ele não encontra um ponto muito claro de segurança, de distinção entre o seu eu e o eu do outro indivíduo, a não ser agora o próprio campo mnemônico, ou seja, das memórias colecionadas na história do seu próprio indivíduo. Então, esse eu ele passa a ser agora então uma conjunção de experiências a partir da existência desse indivíduo enquanto corpo. É uma unidade então que já tende a uma certa crise, que já tende a um fracasso na sua colocação,
porque o centro da vida desse humano é o próprio ser humano. No humanismo antropocentrista, a realidade, então, tem agora como grande centro ali este próprio ser humano, que é o ser humano que constitui a realidade, que é o ser humano que constitui a sua própria forma de viver, é responsável pelas consequências dos seus atos. Ele pode agora ter liberdade total nas suas experiências, só que é um ser humano, então, agora que também recebe o fardo desta existência como sua total responsabilidade individual. Isto é sacramentado com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, quando implementa a lógica fabril, quando implementa agora a lógica das máquinas a vapor e destas máquinas adentrando o meio de produção, que antes era puramente humano, o ser humano, então, agora, ele quando fracassa, por exemplo, no estilo de vida que a modernidade impõe, principalmente a partir do ideal burguês, que é o ideal daqueles que acumulam o capital, a partir da lógica transacional comercial do capitalismo e também já consequente do mercantilismo. Estas pessoas, quando fracassam então em sustentar este modelo de vida que é agora tido na modernidade, elas têm esta não só esta responsabilidade sobre o seu fracasso, mas como a sua existência passa a estar ameaçada, já que ele, como indivíduo atomizado, ele é responsável por esse fracasso e logo todas as consequências desse fracasso vão ser imputadas a este indivíduo e ele tem que sustentar isto. Portanto, este indivíduo ele passa a ter na constituição desta sua lógica relacional do trabalho, na lógica do que seria também a constituição do próprio mercado capitalista, ele passa a ter então total responsabilidade nas relações que ele constitui para a sua subsistência e também para o alcance do seu sucesso. Ora, isto, pessoal, é uma lógica que massacra o indivíduo, não é? Então, vai levar este indivíduo ao ponto da exaustão em termos não só físicos, mas também emocionais e em termos também da carga que este indivíduo passa a suportar, sem ter ali uma base que seria subjetiva para que ele possa suportar todo este peso existencial que agora lhe é atribuído. É quando a crise dessa subjetividade passa a ser revelada por um mal-estar. O Freud ele vai tratar deste mal-estar como se fosse um mal-estar puramente subjetivo, relacionado a contextos generalistas do modelo da nossa sociedade moderna. Em alguns pontos ele acerta, em outros ele vai buscar muito longe, em termos antropológicos, em termos que seriam aí até depois com o Jung mais facilmente explicados em termos arquetípicos, não é? De que este ser humano ele tem este mal-estar como se fosse algo inerente ali à sua própria experiência de vida na modernidade. Esse mal-estar, pessoal, ele não é apenas decorrente somente destas transformações, como nós estávamos a dizer, mas ele é decorrente primariamente pela descaracterização do que faz o humano realmente um ser humano. Esta descaracterização seria primariamente a desvinculação da alma como aquele agente que experiencia a realidade. O ser humano, ele não é um corpo investido de uma alma. A lógica existencial do ser humano é justamente o inverso. Nós temos a alma como forma de nossa existência. O corpo
ele, na realidade material e da experiência de suas sensações, ele é o mediador da alma. Mas a nossa experiência existencial total é esta unidade do corpo com a alma. A experiência do mal-estar fundamental é essa experiência que vai permear toda a modernidade, desde quando a alma é deslocada e retirada deste campo empírico e do campo metafísico, do campo existencial de experiência humana. Então, a psicologia, quando ela se apropria da crise dessa subjetividade, que é decorrente deste mal-estar que surge, que aflora de uma forma mais intensa por fins ali do século XIX e início do século XX, que permeia, na realidade, todo o século XIX, quando a psicologia ela se apropria desta crise, ao invés da psicologia denunciar esta realidade esvaziada, essa subjetividade idealista, este teor revolucionário em que diminui e transforma a existência humana em uma existência decadente, a psicologia ela surge, na realidade, para povoar esta subjetividade agora de conceitos e explicações que, na realidade, não vão passar de teorizações, não é? De teorias a respeito da subjetividade e de teorias a respeito do próprio movimento humano, do seu comportamento, das suas ações, reações, reflexões, seja lá do que for. Mas a psicologia ela passa a servir este modelo. Então a psicologia nada mais é do que em seu início, e ainda é, até os dias de hoje, em grande parte, uma ferramenta de engenharia social muito bem constituída juntamente às outras ciências, não é? Eu não quero dizer que todo o campo do conhecimento científico se trata apenas de um grande ferramental de engenharia social, mas a ciência, em grande parte, ela funciona para isso. Primeiro, para constituir um tipo de realidade. Em segundo, constituir um tipo de experiência humana. E terceiro, inserir esse ser humano, adaptá-lo a um tipo de realidade constituída e aí ter o carimbo, o selo da verdade científica como o resultante, como aquilo que atesta que esta experiência, então, ela é válida, ela é verdadeira, ela é aquilo que representa fielmente a realidade. E não se trata disto. O que se trata é da ciência servir um modelo de vida que foi constituído na modernidade, que vai exacerbar esse mal-estar a um nível nunca antes visto, e é justamente aí onde há a fonte profícua para guerras, para grandes catástrofes, para grandes movimentos humanos que têm como objetivo principal a dominação e a destruição. As duas grandes guerras mundiais, elas são produtos dessas revoluções modernas, inevitavelmente buscar-se-á nesta história e lá encontrar-se-á também todos os motivos de todos os contextos que levaram a estes fins. E nós vemos que quando a psicologia, então, ela passa a denominar esta subjetividade, ela passa a instrumentalizar com as suas técnicas, os seus conceitos e a sua ética própria, esse espaço psicológico para servir o Estado na sua normatização, no seu controle e no ordenamento da vida humana. Então, o que vemos é que a psicologia ela vai trabalhar em acordo com isto e adaptar este ser humano a este modelo de vida. Este sofrimento que as pessoas ainda sentem no dia de hoje nada mais é do que um sofrimento que é decorrente desde este mal-estar inicial. É um sofrimento transformado, um sofrimento
que ele é simbolizado em acordo aos contextos de transformações que as pessoas vão vivenciando nesta própria evolução moderna, não é? Que aí depois vai ser categorizada como pós-modernidade, contemporaneidade, seja lá o nome que queiram dar, que nada mais é do que esta mesma sociedade moderna. Se nós formos ver necessariamente a história humana, nós estamos ainda em continuidade de uma história humana que iniciou há mais de 2000 anos atrás. E nós estamos no fim de uma era, não é? E este fim de era é um fim que demonstra o fim de um modus civilizacional que foi constituído nesses milênios. Quando a psicologia torna-se essa ciência que nomeia essa interioridade humana, ela não vai somente categorizar e caracterizar esse ser humano em termos desta interioridade, mas ela não vai necessariamente dar uma explicação clara para o que são essas estruturas de conhecimento. Se nós, em última instância, formos buscar saber o que é uma personalidade, o que é uma identidade, se nós formos buscar saber quais são os principais conceitos em termos teóricos da psicologia, nós vamos sempre recair em uma epistemologia em que vamos buscar este conhecimento em uma filosofia que está ali fundada neste mesmo contexto e com os mesmos teores revolucionários da modernidade. Seja da escola de Frankfurt, seja os conhecimentos dos principais filósofos da modernidade, mas todos estarão lá muito bem alocados. E todos estarão lá muito bem caracterizados com estas mesmas aspirações modernas. Então, a psicologia ela vai buscar cada vez mais se alicerçar em conhecimentos também empiristas, não é? E ali tem o desenvolvimento primeiro do cognitivismo, anteriormente foi o mentalismo, e esse cognitivismo vai se desenvolver para o que seria a neurociência, que depois vai se tornar ali o santo grau, não é? E até hoje assim ainda é constituída como se o apagar e o acender de neurônios em certas áreas do cérebro nos demonstrasse a realidade do que seria a complexidade interior do ser humano. Isto não demonstra o que é necessariamente esta interioridade do ser humano. Eu creio muito mais que o advento da física quântica, e nós temos que ter muita cautela, porque grande parte da física quântica também adere ao modelo cientificista, mas há uma parte da física quântica que ainda hoje são feitas por físicos e pensadores independentes que buscam ali na verdadeira ciência, a ciência que busca a essência e busca a verdade sobre as coisas do mundo e sobre as nossas experiências, ali sim está fundada um caminho que podemos pavimentar para este conhecimento, que seria um conhecimento que traz uma dignidade, resgata esta dignidade existencial para o ser humano. Porque nós vemos que o ser humano é sim um agente co-criador, é um agente conformador da realidade, mas isto acontece através de um movimento não só metafísico e empírico, de um grau de complexidade muito maior. Nós somos almas, sim, implicadas no corpo, mas experienciamos esta realidade enquanto singularidades totais, ou seja, nós somos uma totalidade. Nós experienciamos esta realidade de uma forma abrangente, única, mas também somos ligados totalmente a esta realidade, ou seja, isso acontece em unicidade, em um movimento único em que tudo
existe ao mesmo tempo e tudo se movimenta ao mesmo tempo. E isto é proporcionado por uma fonte matricial. Esta fonte matricial, que nós denominamos aqui de consciencialidade, esta energia fundamental, onde há informação fundamental do qual tudo foi programado, tudo foi ordenado, nós temos acesso a isto através de nossa consciência particular. A consciência é a nossa quinta essência, é a essência de nossa alma. A nossa alma, ela é digamos, uma forma consciencial. Só que esta alma, ela tem ali implicada ao corpo, ela tem esta energia também envolvida neste corpo, enquanto um corpo que tem o seu funcionamento a partir da lógica que nós estabelecemos como a lógica biológica, não é? Que seria esta lógica da vida, este conhecimento sobre a vida. Só que a própria vida, ela tem também uma abrangência muito maior. Então nós temos aqui não desfazer todo este movimento, porque isto já está feito, isto já tem suas consequências, isto é o que nos trouxe até aqui, mas nós temos que realizar um resgate, nós temos que ir anterior, nós temos que voltar na história anteriormente à modernidade, e nós temos que ver o que é que estes novos conhecimentos que foram aí, conhecimentos que surgiram no início do século XX e que de certa forma abalaram as estruturas do conhecimento humano, nós temos que rever tudo isso, porque a própria lógica newtoniana da física, ela não é uma lógica inabalável. A própria física quântica já também vê que certas conceituações que Newton realizou sobre movimento, sobre força, sobre a mecânica da realidade material, não é totalmente como ele estabeleceu com a lógica modernista que ele também fundou a sua teorização. Então nós temos que ver que, ora, o conhecimento atual que nós temos que ter sobre a experiência e a existência humana é este conhecimento de que o ser humano é uma totalidade, tem transcendência. E esta transcendência é o que nos eleva em termos de como temos que estabelecer uma ética fundamental e uma lógica moral mais virtuosa para ordenamento, para reordenamento civilizacional do ser humano. Porque o mal-estar, ele ainda não foi totalmente desfeito, ele não está nem próximo de ser desfeito, porque ele é próprio da nossa cultura, ele é próprio da nossa lógica de organização da vida, e este mal-estar ele permanece porque as pessoas elas estão impregnadas destas visões de mundo que as faz experienciar este mundo através do sofrimento. Quando a psicanálise ela elabora a sua teorização, nós temos que ver que a psicanálise ela tem como principal fio condutor uma forma de racionalismo que é constituída a partir de Freud, em que o discurso da psicanálise, por mais que eles tentem afirmar como um discurso científico, a psicanálise ela nunca será efetivamente uma ciência, porque ela primeiramente cria conceitos que transforma este interior humano em um interior totalmente enigmático. O conceito de inconsciente como um conceito que está além da nossa consciência é um conceito em que subverte a existência e a experiência humana a uma lógica da falta do controle, como se fosse uma lógica que busca nada mais
do que elaborar uma antítese à tese da modernidade. Se a modernidade tem como tese o controle, o ordenamento, eh, a capacidade de total apreensão do conhecimento através da ciência, da realidade, a psicanálise, em sua antítese, ela vai negar todos esses valores fundamentais da modernidade. Mas isto não é para desfazer o conhecimento moderno, é para elaborar em sua antítese uma subversão dos valores fundamentais, não só da modernidade, mas como de todos os valores fundamentais anteriores à modernidade. Então, a psicanálise ela relativiza todos os princípios de ordem de um direito natural, ela relativiza os conceitos e relativiza tudo aquilo que necessariamente faz do ser humano o ser humano que é hoje no ordenamento fundamental de nossa civilização. Grande parte disso tem lá as suas ideias na escola de Frankfurt e a escola de Frankfurt tinha como objetivo primariamente isto, não é? E eles atingiram com relativo sucesso, porque hoje o que nós vemos é a nossa sociedade totalmente desestruturada em termos desses princípios de valores, e aquilo que tinha a força ainda de fundamentar esta sociedade, os principais pilares desta sociedade, como o valor à vida humana, o valor à família como principal agregação e como principal núcleo de experiência humana para a vida, estão sendo desfeitos e estão sendo desfeitos também vários outros tipos de pilares fundamentais, se já não foram totalmente destruídos, não é? Então, nós temos aqui, primariamente, fazer este resgate para transformar esta existência humana em algo digno novamente. E isto, creio eu, que seria primariamente o retorno da alma ao seu lugar de excelência, pois ela nunca esteve ausente, nunca saiu, né? Nós somos seres de alma, nós somos estas almas, e com isto nós passamos a ver no outro a devida profundidade, que gera uma transformação fundamental, porque passamos a ver no outro não só a dignidade existencial que nos permeia também, mas com esta profundidade nós passamos a ver no outro aquela realidade muito mais abrangente do que apenas a experiência do corpo desse outro, não é? Seria no outro ali um nível de experiência de sua existência e de sua experiência empírica, uma profundidade em que nós passamos a valorizar e dignificar muito mais a nossa existência, a nossa vida, e passamos a buscar outras verdades a partir disto. Porque é daí o ponto principal que nós podemos dizer que seria ainda um valor basilar para a nossa sociedade, para a nossa civilização. É esta vida, esta valorização da vida nestes aspectos mais profundos, mais transcendentes, não é? Então, pessoal, olha, ficamos por aqui com este vídeo de hoje. Daremos continuidade a outras discussões nos próximos vídeos. Agradeço a vossa audiência de terem visto até aqui. Peço-vos também que nos ajudem, deixem o seu gostar, compartilhem este canal com quem ainda não conhece. E também, se quiserem nos ajudar, temos aí as plataformas em que você pode contribuir com nossa iniciativa para que nós consigamos dar relevância ao nosso canal, dar relevância ao nosso trabalho. Se quiser agregar-se também ao Nex ou entrar em uma comunidade, temos as nossas plataformas, há a possibilidade de contribuição com os trabalhos que desenvolvemos, e nós estaremos abertos também. Quem quiser entrar em contato por e-mail está sempre disponível.
e espero que contribuam para que nós podemos continuar com esta nossa iniciativa e ajudar aqueles que também, em boa fé, buscam esta verdade, em suas próprias vidas. Então, mais uma vez, agradeço imensamente, muito obrigado e até a próxima, pessoal.